Olá, eu sou o professor Dr. Diego Terra. O assunto da nossa aula de hoje é empreendedorismo. Eu espero que vocês aproveitem bastante. O objetivo que temos com essa apresentação é mostrar a vocês um exemplo de sucesso estratégico onde a empresa utilizou-se de criatividade e inovação. Guardem essas duas palavras. Criatividade e inovação. Elas estarão no nosso glossário. Que são ações de ordem atualmente. Essas duas palavras ditam o sucesso das empresas, dos produtos e dos serviços atualmente. Guardem essas palavras. Para exemplificar, eu vou apresentar um caso da Bosch. Provavelmente você conhece a Bosch. Para nós aqui no Brasil, para nós aqui no Brasil, a Bosch é mais conhecida por peças de carro ou furadeira. Esse estudo de caso é do professor Patrick Stanley, da Leuphana University, uma universidade suíça. O cenário é o seguinte: início dos anos 90, o mercado de ferramentas encontrava-se em perfeita ordem. Havia na Europa essas 6 marcas. Bosch, como nós já dissemos, você deve conhecer. AIG, você conhece? Eu também não, mas era uma marca de ferramentas. Metabu, você conhece? Eu também não, nunca ouvi falar. Cress, essa já ouvi falar, mas acho que não temos aqui pelo Brasil ainda. Skill, essa já chegou aqui. É mais conhecida para nós de equipamentos para agropecuária. Por exemplo, uma motosserra, uma roçadeira, um cortador de aquelas mãos que apanham café, mãos robóticas, eletrônicas, eu não sei muito bem o nome disso, né? Não é minha área. E Black & Decker, que para nós mais conhecido era aquele ferro tradicional, Black & Decker. Então tínhamos essas 6 marcas, tinham lá na Europa essas 6 marcas. Havia competição, havia uma competição entre elas. Mas tudo nesse mercado era previsível, estável, constante. Todas elas sabiam mais ou menos o que elas iam vender todo mês. Havia ali um market share, guarde esse nome também, ele vai estar lá no nosso glossário, market share, em que eram divididos a porcentagem de venda. E a Bosch sempre dominou essas vendas. Futuramente ela veio até a comprar a Skill e a Black & Decker. São todas parte de uma mesma companhia. Mas suponhamos que naquela época a Bosch vendia 50% do mercado de ferramentas, a IG 10, a Metabu 10, a Cress 10, a Skill 10 e a Black & Decker 10. Totalizando ali, pensando ali numa pizza, né, no market share, a divisão do mercado, cada uma tinha 10% e a Bosch 50%. Tudo era previsível, todo mundo já sabia o quanto iria vender. Eis então que chega ao mercado os produtos chineses e bagunça todo esse negócio. Todo aquele mercado, toda aquela previsão, toda aquela constância que era vista é bagunçada pelos produtos com a chegada dos produtos chineses. E aquela frase que a gente às vezes vê na televisão, a sua satisfação ou o seu dinheiro de volta. E preços muito baixos. As ferramentas a 8,99 euros, 29 euros, uma serra tico-tico, uma furadeira 24,99, parafusadeira 29,95. E assim vai, os preços são muito baixos. Você pode estar pensando, mas a qualidade também não é boa. E aí eu pergunto a você, quem aí tem uma furadeira em casa e que não trabalha com a furadeira, tá? A furadeira não é o seu não é a sua ferramenta de trabalho, de forma que você ganhe seu dinheiro com aquilo.
Eu, por exemplo, tenho uma furadeira em casa. Quando eu me mudei para Pouso Alegre, né, estou falando aqui de Pouso Alegre, do campus Pouso Alegre, do Instituto Federal. Quando eu me mudei para Pouso Alegre, a minha esposa quis comprar uma furadeira. Não, ela quis fazer vários buracos na casa para poder de pendurar quadros, cortina, varal. Uma casa nova, né, ainda não tinha sido alugada por ninguém, era um imóvel novo. Então eu fui atrás de uma pessoa, aquele marido de aluguel, né, quebra-galho, uma pessoa que faça esse tipo de serviço, e fiz um orçamento. Suponhamos, ele me deu um valor lá de R$100. Fazer aquela quantidade de buracos que eu queria, que a minha esposa queria que fizesse, custaria R$100. Entrei na internet e pesquisei o preço de uma furadeira. R$90. Com frete chegaria na minha casa. Pensei, olha, eu vou aprender a usar a furadeira e vou pagar mais barato, ainda vou ter a furadeira para quando a esposa quiser trocar o quadro de lugar, eu tenho a furadeira. Mas R$90 não era uma Bosch. Também não era um produto chinês. Mas pensei comigo, era uma marca genérica, não me lembro nem a marca. Mas pensei comigo, para eu fazer alguns poucos buracos, ou seja, eu não sou um trabalhador, não sou uma pessoa que precisa de uma ferramenta muito boa, de boa marca, de boa qualidade, para eu fazer alguns poucos buracos, qualquer marca serve. Desde que funcione, R$90, fui lá e comprei a furadeira por R$90. Então eu sou uma pessoa que uso no máximo uma vez por ano uma furadeira. Isso é o normal de toda a família. Deve ter ano aí que eu nem tiro a furadeira do armário. No entanto, aquela pessoa que trabalha com equipamento, ele procura um equipamento melhor. E era o mercado da Bosch. Quem procurava o equipamento melhor, procurava a Bosch. Quem não precisava de um equipamento para o trabalho, que era só fazer algum buraquinho em casa, alguma coisa, algum serviço menor, mais doméstico, mais amador, ficaria satisfeito com esse mercado das ferramentas chinesas, pelo preço. A qualidade não é tão ruim mais como já foi antigamente, mas o preço é excepcionalmente baixo. Então, num curto espaço de tempo, são mais de 200 novas marcas, 200 novos concorrentes, agitando aquele mercado das 6 outras. Existiam 6 e uma hora para outra tem 205, 206. É um número muito grande. O que acontece com essa pizza, esse market share, ele vai diminuindo. Cada uma vai ocupar um tempo, um espaço, uma produção menor. Então veja o que acontece, qual que era a previsão, o que estava acontecendo dentro desse market share com as ferramentas. Em 1991, 95% das vendas pertenciam àquelas 6 marcas que eu falei para vocês. Aqui, ó, 6 marcas ocupavam 95% das vendas. Os outros 5% eram de outras marcas genéricas, similares. 9 anos depois, em 2000, ela já tinha perdido boa parte do mercado, aquelas 6 marcas já tinham perdido boa parte do mercado, elas ocupavam apenas 73% e já existiam 27 marcas. Em 2001, já eram 29 marcas, 71% e assim vai. Se a gente continuar com essa linha tracejada aqui no gráfico, nós vamos chegar, o estudo aponta, coincidentemente, em 2019, que essas marcas ocupariam apenas 15% do mercado. Aquelas 6 marcas já estabelecidas, marcas ditas de qualidade, tidas como de qualidade, elas teriam uma porcentagem muito baixa do mercado. Que porcentagem é essa? A porcentagem do mercado das pessoas que trabalham com aquele maquinário, com aquela ferramenta. O restante utilizaria qualquer outra marca, devido ao seu preço. Então,
as empresas precisam tomar uma decisão. Elas têm que se mexer. Porque se elas não se mexerem, elas vão ver o fim. Logo, logo, elas vão chegar a seu fim. Elas vão morrer. Quantas empresas nós já vimos morrer ao longo do tempo? Então elas precisam se mexer. Elas se viam no olho de um furacão. Uma tormenta, uma tempestade. O que fazer? Qual decisão tomar? O que elas poderiam fazer? Algo teria que ser feito. Guardem um outro termo, brainstorm. Também estará no nosso glossário. Significa tempestade de ideias. Nas grandes empresas, quando elas têm algum problema, querem criar um produto novo ou algo parecido, juntam-se várias pessoas numa sala, fazem uma tempestade de ideias, ou no bom mineirês, um toró de parpite, e fazem, cada um dá o seu parpite, dá a sua ideia, na tempestade de ideias, para que cheguem a um objetivo, a um objetivo traçado anteriormente. Onde eles querem chegar? Qual decisão tomar? Qual direção seguir nesses negócios? Para onde eles vão? O que fazer? Com a minha experiência de mais de 15 anos de sala de aula, eu acredito que você aí do outro lado esteja pensando, ora, professor, é muito simples. Se eles estão perdendo o mercado para concorrentes que têm preços muito menores, abaixa o preço. Será que esse é a melhor ideia? A melhor saída? Vou te dar 30 segundos para pensar numa outra saída. 30 segundos. Pensou? Eu espero que esteja no fórum da nossa discussão. Nós vamos colocar na discussão do fórum essa nova ideia, tá? Vou querer que vocês participem e nos ajudem, mostrando qual direção seguir. Enquanto isso, eu vou mostrar a direção escolhida pela Bosch. E já, de antemão, digo, não é reduzir o preço. Está aqui a resposta da Bosch. Um equipamento menor e de menor é uma ferramenta que não é aquela ferramenta que atende a pessoa que trabalha com o equipamento. É um equipamento menor, de menor potência e, pasmem, de maior custo, mais cara. Por quê? Ela desenvolve uma nova tecnologia, que é a tecnologia Li-On, que ela é sem fio, é um carregamento sem fio e ela funciona sem fio. Mas, professor, se ela perdia mercado para uma empresa, para várias empresas que tinham preços menores e os equipamentos eram piores, né, de durabilidade mais baixa, de potência mais baixa, de qualidade inferior, por que a Bosch começa a ter um produto mais caro e de qualidade, potência inferior, não qualidade, uma potência inferior? Isso não parece ter muita lógica. Vocês vão ver. A questão é, eles mudam o foco do mercado. Eles buscam uma nova pessoa, novos clientes, pessoas que ainda não eram clientes da Bosch, para fazer parte desse mercado, para vender para eles. Antes dessa nova tecnologia, nós tínhamos o foco da Bosch, era a orientação para o usuário, para o uso. O que fazer? Era ferramenta pesada, equipamentos fortes. Antes dessa revolução, hoje, após essa revolução, a orientação é a tecnologia. Nós não estamos na era da tecnologia, na era da informática?
A tecnologia, a informática, ela não é mais o futuro, ela é o presente. A orientação, então, deve ser tecnologia. Sem fio, fácil de lidar, fácil de guardar. Enquanto essa aqui era grande, pesada, pronta para o trabalho pesado, ela era difícil de guardar, ela era um equipamento sem emoção. Sem emoção. Ela não passava o que a nova passa, que é a inspiração. Ela inspira pessoas. Inspira pessoas como, professor? Na Europa, existe uma rede de lojas suecas que se chama IKEA. Y-K-E-A. IKEA. Essa loja, ela vende móveis. Ela funciona como se fosse um self-service de móveis. Você vai lá, escolhe as peças que você quer comprar e planeja a decoração e o design da sua casa. Isso é a emoção, é a inspiração das pessoas. A Bosch pega uma carona no IKEA, vocês vão ver mais à frente, que ela pega essa carona para inspirar as pessoas a fazerem a decoração de suas casas. Ela aproveita um momento. Quer outro exemplo de aproveitar o momento? Pensem comigo. Provavelmente, não sei ao certo, mas 6, 8, de 5 a 8 anos atrás, o telefone celular, nós tínhamos contas altas para ligar uma pessoa para outra. Se você fizesse uma ligação de uma pessoa para outra, você pagava aquela ligação, certo? E era caro. Hoje em dia nós temos aí o WhatsApp. Qual é o custo disso? 0. Então é uma tecnologia pegando carona na outra. Uma novidade pegando carona na outra. Existe a linha 4G, internet nos celulares. Então é isso que hoje as operadoras vendem. Elas vendem 4G e não vendem mais ligação. Por quê? O WhatsApp faz a ligação e é de graça. Então as empresas hoje, muitas pegam carona com uma novidade, com uma tecnologia que lança. E o WhatsApp não paga nada para a operadora. É só uma carona mesmo. Ou seja, a Bosch não paga nada para o IKEA. Ela pegava uma carona. Antes dessa revolução, esse era o homem, esse era o mercado, esse era o consumidor, o público-alvo que comprava um equipamento Bosch. Era o homem, músculo e suor. Aquele cara que trabalhava com equipamento Bosch. Ele era a pessoa que a Bosch fazia uma propaganda. Quando ela fazia uma propaganda na televisão, numa revista, ele estava focando nessa pessoa. Era para eles que a Bosch vendia equipamentos. A partir dessa revolução, essa é a nova pessoa que a Bosch visa. Esse é o público da Bosch. A mulher. Antes ela não comprava um equipamento Bosch. Mas a partir do momento que o IKEA vem com essa condição de vender uma decoração, uma emoção, a mulher mais ligada nesse tipo de coisa, de decoração, de casa, a Bosch pega uma carona nessa emoção e vende junto um kit de equipamentos, aqui no caso uma furadeira. E olha só o que eu falei para vocês. Ela está montando aqui de acordo com a necessidade dela. Ela compra placas lá no IKEA e coloca aqui uma estante, aqui ela poderia colocar outra para fazer uma de livros ou colocar um vaso, mas é de acordo com a necessidade dela. Cada um tem a sua necessidade. E a Bosch entra nesse mercado. Um mercado que nunca consumiu equipamento Bosch. Então ela continua vendendo equipamentos pesados para o homem, músculo e suor e equipamentos mais leves, um novo mercado, um novo consumo para um novo público-alvo, que seria a mulher ou o homem que decore a sua casa. Mas é um público que antes não
consumia equipamentos Bosch. Ali mais um exemplo, novo mercado Bosch, ela montando ali os equipamentos. Repare o tamanho da parafusadeira. É muito pequena, tudo muito simples. Ela pode guardar na gaveta da cozinha os equipamentos. Uma parafusadeira, uma lixadeira. Com isso, a Bosch vende 8 milhões de unidades já no primeiro ano. Em 2004, 2005, 2006, ela ganha vários prêmios de produtos fabricados. Ela é recordista de vendas. Então, é um novo mercado. O que eu tenho aqui? Que são as palavras de ordem que eu falei lá no início da apresentação? Criatividade e inovação. Sem isso, as empresas estão fadadas ao fracasso. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.